Olá, estamos aqui para mais uma entrevista do Portal do Hoteleiro, nos estúdios do Hotel Terras Altas. E hoje temos a satisfação de receber aqui o engenheiro Hélio Ferraz, que trabalha com uma coisa bastante atual, né? Um assunto bastante atual, que é na área de carros elétricos. Ele tem bastante experiência, atua também em outras áreas no setor de energia. Eu queria um pouquinho que você contasse, Hélio, quem é você? Contasse um pouco da Energy Spot e do seu grupo também, outras empresas que você participa. Perfeito. Bom dia, Walter. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Eu sou engenheiro eletricista, sou CEO da Energy Spot, que é uma empresa especializada em recarga de veículos elétricos, mas nós somos um grupo econômico na área de energia. Eu tenho outros negócios. Tenho um negócio na área de geração de energia, a Solarian Energy. Temos usinas espalhadas pelo Brasil, solares e hidráulicas. Temos também uma empresa de eficiência energética, talvez no setor de varejo sejamos os maiores em eficiência energética para varejo, com 4.000 localidades. E temos também no grupo econômico uma empresa de gestão de energia, principalmente para Mercado Livre, com mais de 7.000 localidades. Então somos especializados em energia. Esse assunto interessa muito para os hoteleiros que aqui nos acompanham. É claro que todo hotel, o mundo inteiro está interessado em como que eu posso reduzir energia, não só para fins de sustentabilidade, mas também para fins econômicos, né? Como é que eu melhoro o meu consumo, como é que eu melhoro a minha matriz, e isso é muito importante. Eu acho que a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Se você Perfeito. quiser conceituar um pouco e depois a gente já entrar na Energy Spot, talvez seria legal. Na parte de eficiência, isso é um mercado super importante. Quer dizer, não basta só você buscar tarifas menores, mas as pessoas têm que buscar eficiência e reduzir os seus consumos, né? Porque tem muito desperdício. Então, eficiência é uma coisa muito, muito importante, principalmente, né, hoje a ESG, né, ESG, sustentabilidade, governança, isso é muito importante. Então, de certa forma, a gente procura oferecer soluções que vão desde geração de uma energia limpa, renovável, que é a elétrica ou que é a hidráulica, passando também por soluções que reduzem o seu consumo, né, que sejam mais eficientes, transformar as instalações em instalações as mais eficientes possível. E aí, naturalmente, surgiu por conta da nossa experiência nesse setor de energia e com o advento do carro elétrico, surgiu também o negócio de recarga de veículos elétricos. Carro elétrico, claro que está aí, há quantos anos aqui no Brasil já tem carro Já elétrico? tem há mais de 10 anos, já existem carros elétricos há mais de 10 anos. O primeiro modelo, que é aquele modelo o X3 da BMW, se eu não me engano, ele já tem aí quase 15 anos. Nossa, que legal. E vai crescendo, né? Eu queria saber a sua opinião, e você tem dados estatísticos legais, como é que esse mercado de carros elétricos vem crescendo no mundo e no Brasil específico, e se ele vai se solidificar, se esse é o modelo que vai vingar por muitos anos no Brasil. Olha, nós já rompemos a barreira dos 500 mil veículos, já existem mais de 500 mil veículos elétricos no Brasil. Nós estamos já numa média, hoje, segundo a BVE, que é a associação do setor, nós já estamos hoje num patamar aí em torno de 20 mil veículos elétricos sendo comercializados todo mês são 20 mil veículos. Isso representa aí por volta dos seus 8, 9% dos veículos que são comercializados mensalmente no Brasil. No Brasil são vendidos aí entre 200 e 250 mil veículos leves. Destes, 20 mil são elétricos, então a gente já está em um patamar aí de 8, 9% dos veículos comercializados serem elétricos. Nessa tendência, daqui a 5 anos, como é que vai estar? Então, hoje os veículos elétricos representam menos de 1% da frota, entre 1% e 2% da frota total. A nossa expectativa é que aconteça o que aconteceu nos outros países. Se você for, por exemplo, para a Escandinávia, né, para os países da Escandinávia, Noruega, Finlândia, Suécia,
Lá hoje, 90% dos veículos que são comercializados lá são elétricos e eles já representam entre 40% e 50% da frota instalada lá. Muita coisa. Essa é uma tendência natural no mundo inteiro. O veículo elétrico, Walter, ele tem uma série de benefícios. Tem, logicamente, o benefício ambiental, né? Quer dizer, só para se ter uma ideia, um paralelo, um carro a gasolina que percorreu, por exemplo, 20 mil quilômetros, ele em 20 mil quilômetros ele terá emitido 3 toneladas de CO2. Um veículo elétrico, após ter percorrido 20 mil quilômetros, ele emite 75 quilos, 70 quilos, é menos de 3% de emissão de CO2. Tem também o benefício de custo. A manutenção de um veículo elétrico é muito menor do que... diferente do que as pessoas pregam, né? Tem muitos mitos relacionados a carro elétrico. Mas o carro elétrico, ele tem uma tecnologia muito mais simples, né? Basicamente é bateria, inversor e motor elétrico. Ao passo que um carro a combustão, ele tem inúmeros itens, né? Carburador, injeção eletrônica, enfim. Então, o carro elétrico, ele tende a ser mais barato em termos de manutenção. E ele é muito mais barato em termos de quilômetro rodado. Para você rodar, 100 quilômetros num carro a gasolina, você gasta um determinado valor. No carro elétrico, você gasta menos da metade do valor rodando na eletricidade. A barreira de preço dos carros elétricos, como é que ela vai ser ultrapassada e quanto tempo você acha? Isso acontece muito, Walter, em todas as tecnologias que são disruptivas. Sim. Quando você tem uma nova tecnologia, por exemplo, vamos pegar um paralelo com os celulares. Quando o celular digital passou a ter o mesmo valor de preço do celular analógico, você lembra aqueles celulares analógicos da Motorola, Nokia? Quando você chegava numa loja e o preço do digital passou a ter o mesmo valor do preço do analógico, é nesse momento que a gente entende que acontece a disruptura tecnológica. O carro elétrico vai ser a mesma coisa. O carro elétrico está baixando de preço, logo ele vai chegar num preço semelhante ao do veículo a combustão e aí que vai acontecer a disrupção. Aí a curva... Aí explode, né? As vendas explodem e aí passa a ser não ter dúvida com relação ao carro elétrico. Mas hoje o carro elétrico ele já tem um valor muito próximo ao do carro a combustão. O problema é que o governo, pelo menos no governo do Brasil, né, os governos brasileiros, os estados, eles ainda não se atentaram com relação aos benefícios da mobilidade elétrica e ainda não estão dando os devidos incentivos. Pelo contrário, eles estão agravando. Os impostos dos carros elétricos estão aumentando ao invés de diminuir, diferente do que acontece na Europa e em outros países. Mas a gente entende que mais cedo ou mais tarde vai haver um entendimento. Claro, com certeza. Isso. Agora, mais veículos elétricos, como é que a gente carrega? Eu acho que esse é o assunto do dia aqui. Como é que a gente carrega? Como é que a gente dá essa flexibilidade para que o usuário de um carro elétrico consiga recarregar suas baterias, né? Esse é o grande desafio, a infraestrutura de recarga. E os hotéis têm um papel muito importante nesse processo. Eu diria que, na realidade, a infraestrutura de recarga, ela se divide em 3 partes bastante distintas, né? É um tripé importante para atender esse desafio. A residência das pessoas, as pessoas precisam e devem, né, poder carregar os seus veículos aonde elas moram, e esse é um grande desafio, principalmente quando a pessoa mora num prédio, né, num condomínio. O segundo desafio são os eletropostos nas ruas, avenidas e estradas. Esse é um grande desafio e isso tem crescido muito. O Brasil está com uma taxa de crescimento de pontos de recarga bastante grande. Cada vez se vê mais pontos de recarga. Mas tem um pé desse tripé muito importante, que é o comércio. O comércio, em geral, aqueles locais que recebem pessoas, elas também precisam prover de infraestrutura de recarga. E o hotel não é diferente, né? Claro. Quer dizer, o hotel ele precisa enxergar a infraestrutura de recarga com alguns olhos importantes. Primeiro, de atrair clientes, né? Porque todo mês 20 mil veículos são comercializados, então, portanto, são 20 mil novos proprietários que se deslocam, que viajam,
né, que viajam por lazer, que viajam por negócio, e eles se hospedam em hotéis. E que eles gostariam que nesses hotéis tivessem pontos de recarga. Então, o tema recarga de veículos elétricos em hotel tem um tema marketing, né? Claro, marketing, claro, fidelização, atração de cliente. Tem também a questão de uma receita marginal. Ainda que essa receita, né, não seja superior à da estadia, mas ela pode sim ser uma receita marginal. Eu tenho carro elétrico, eu não veria nenhum problema de eu ir até um hotel no final de semana, passar o final de semana com a minha família e poder carregar o meu carro e pagar por isso. claro. E ainda que isso não seja o equivalente ao que eu pagaria, por exemplo, pela diária, mas isso poderia ser uma receita marginal que ajuda, né, a fechar a conta dessa... Então, o que você posiciona é o seguinte, aos hoteleiros que estão nos ouvindo, que há a possibilidade de tarifar essa recarga. Eu queria entender daqui a pouco quanto tempo isso vai, qual o consumo, qual é o custo, vamos dizer assim, e a possibilidade de fazer receita dos hotéis, porque é uma novidade e não precisa o hotel exatamente dar tudo de graça. Não, pelo contrário. É uma receita que deve compor o item de receitas marginais do hotel. Com certeza. Eu vou te dar um exemplo prático. Hoje, para você carregar um carro em pontos comerciais, por exemplo, em shopping centers, em centros comerciais, você paga normalmente pelo quilowatt-hora entre 2 e 2,50. R$ 2,00 e 2,50 por quilowatt-hora. Um hotel que esteja no grupo A, que ele esteja recebendo energia pelo grupo A, se ele é um hotel que tem um bom consumo, então está no grupo A. O que é grupo A? Desculpa. Grupo A são consumidores de média e alta tensão. Okay. Então, se um hotel recebe uma energia em média tensão, ele está pagando aí por volta de 50 centavos o quilowatt-hora. Olha só que interessante, entre 50 centavos, que é o custo da energia para ele, e 2,50 tem um spread alto, tem uma margem boa para ele poder rentabilizar. Tá. E uma pessoa que, por exemplo, se desloca, vai para o litoral, vai para um hotel fazenda, como é o caso do Terras Altas, que precise carregar a sua bateria, ele vai colocar aí, sei lá, 30, 40, 50 kWh, multiplicado aí por 2, estamos falando aí de 60, 100 reais, 150 reais, mas que tem uma margem muito boa. Claro. Mais ainda, é uma prestação de serviço que não envolve mão de obra. Está lá, a infraestrutura de recarga está lá, a pessoa para, carrega, não envolve pessoas, concierge. Nada. É o custo de energia versus o custo versus o preço de venda. O seu modelo de negócio da Energy Spot, o hotel tem que pagar pela instalação do poste lá, como é que chama aquele? Sim, do wall box, da estação de recarga, da estação de recarga. Sim, esse é um investimento que ele precisa fazer, mas existem empresas, por exemplo, nós temos outros modelos onde, dependendo do volume de frequência, nós fazemos todo esse investimento. Que legal. Com o objetivo de vendermos esses ciclos de recarga, essas recargas, e nesse caso a gente divide a conta com o hotel. Então é um modelo ganha-ganha, um modelo onde a gente faz o investimento e aí o hotel fica com o valor, ele fica com uma parte do spread, não com a totalidade do spread. Então são dois modelos. O hotel faz o investimento e aí então ele fica com toda a receita, ou empresas que fazem o investimento e aí essa receita ela é dividida com o hotel. Esse valor de investimento do Wallbox é um valor alto? Como é que é? Não, depende das condições, depende logicamente da situação, mas é algo em torno aí de R$10 mil por ponto. Aí, grosseiramente falando, R$10 mil por ponto de recarga. Se ele colocasse esse spread de R$2, vamos dizer assim, bom, depende do fluxo. Depende do fluxo, vai depender do fluxo. Você sabe fazer e sabe explicar para os hoteleiros. Sim, se o hoteleiro ele me passar exatamente qual é o fluxo, o volume de estadias e de interessados, a gente consegue fazer esse modelo e fica fácil dele decidir se ele faz o investimento
ou se a gente faz... O que é legal aqui, para você que é hoteleiro, sabe, alguém que é especializado no assunto te ajuda a decisão sobre como vai instalar o wallbox. Porque vai ter que instalar o wallbox, não tenho dúvida nenhuma. Na sequência, já tem talvez tem que pensar em mais wallbox, etc. Mas é importante que a sua especialização é nisso e você está disposto a fazer o investimento até e que ganhe junto no spread, ou seja, é um ganha-ganha mesmo, como você falou. Exatamente. E a gente coloca toda a engenharia à disposição para analisar da onde tem que puxar esse circuito de alimentação. Existem normas para isso, quer dizer, isso não pode ser feito de forma caseira. Tem que se fazer um projeto muito bem feito, existem dispositivos de proteção que precisam ser considerados, se a vaga está distante ou próxima, tem que se calcular como que tem que ser esse circuito. Então, a gente coloca à inteira disposição do interessado toda a nossa engenharia. Tem risco? Claro que tem. Semelhante a um carro a gasolina, o carro elétrico ele tem os seus riscos. E por mais um motivo para se tratar de uma forma profissional, chamando empresas especializadas, mas lógico que tem risco. É isso que é importante. Agora, tem uma coisa eu não tenho carro elétrico, aliás, eu sou adepto do metrô e da mobilidade urbana. Faz muito bem. Mas o tipo de recado, o tempo de recarga... Mas você já usa o carro elétrico. Já, né? Com certeza. O metrô é elétrico. O metrô é tracionado por eletricidade. E o Uber também. Nós veremos cada vez mais os ônibus migrando para ônibus elétricos. Então é assim, as pessoas às vezes não param para pensar, mas... a mobilidade elétrica não se resume ao carro. Claro que não. E é muito mais importante na redução do consumo. Nas questões ambientais. Essa coisa, já que você abriu esse parêntese, a frota de São Paulo, do município de São Paulo, por exemplo, como é que ela está na parte de percentual de eletrificação aí da frota? Ainda é muito baixa. Eu vejo que vários municípios estão tomando a iniciativa para migrar a sua mobilidade para uma mobilidade mais sustentável, mobilidade elétrica. Nesse caso, sim, a infraestrutura é um grande desafio, porque uma coisa é você instalar um ponto de recarga na sua casa ou num hotel que tem uma potência relativamente baixa. A outra coisa é você disponibilizar um eletroposto numa garagem de uma companhia de ônibus metropolitano para atender 40, 50, 100 ônibus. Isso já exige uma infraestrutura um pouco mais sofisticada e que não necessariamente a distribuidora tenha condições de entregar essa energia. Então, o grande desafio da mobilidade elétrica nos centros urbanos é a infraestrutura. Mas, de novo, a gente pode contribuir com a mobilidade elétrica de uma forma um pouco mais pulverizada, que é exatamente isso, provendo infraestrutura para carros, motos, bicicletas, patinetes elétricos, e isso é uma contribuição que a sociedade tem que fazer, não só os governos. O governo vai pensar na mobilidade urbana elétrica. As pessoas têm que pensar, o comércio, enfim... precisam pensar na questão da mobilidade, da micromobilidade. Se eu tivesse um carro elétrico, eu não tenho, mas quem sabe, né? Um dia terá. Eu ficaria pensando se eu deveria colocar uma recarga mais rápida, que é o meu impulso, ou mais lenta. Como é que é isso na sua visão técnica? Boa pergunta. Eu sou um defensor da carga lenta. Não há a menor necessidade de você instalar um dispositivo de carga rápida na sua residência. Sim. Aquele tripé que eu falei, que é residência, ruas, avenidas, estradas e depois centros comerciais, o pé residencial é desnecessário as pessoas colocarem carga rápida nas suas residências. Para que carregar o seu carro em 2, 3 horas se ele vai passar a noite toda na vaga e toda a noite dormirá na sua vaga? Então, eu sou um adepto da carga lenta. Então, respondendo a sua pergunta, quando você tiver um carro elétrico, você pode perfeitamente instalar um ponto de recarga na sua residência lento e vai funcionar perfeitamente, vai atender perfeitamente às suas necessidades. Carga rápida só é para ruas, avenidas e estradas e locais como hotéis,
uma carga média. Uma carga média atende perfeitamente, mesmo porque também a pessoa que virá passar, por exemplo, um final de semana aqui no Terras Altas, ele vai vai chegar com o carro dele, vai estacionar o carro dele e o carro dele vai ficar. É claro. E aí o custo de uma recarga rápida é diferente de uma mais Sim, lenta. quanto maior a potência do carregador, mais caro ele é, maior a infraestrutura, então é tudo mais caro. Então você privilegiar carregadores de potência menor significa inclusive investimento menor. Entendi. Estou pensando aqui, você falou em prédios residenciais, né? Tem um prédio com 50 apartamentos. E aí, potencialmente, isso vai ampliando o número de carros elétricos que tem nisso, né? Então, vai crescendo gradativamente, mas em termos potenciais, os 50 deveriam ter um modelo de carregamento pensando lá no futuro. Um hotel de 50 apartamentos, para usar o mesmo exemplo, ele, se é um hotel urbano, um prédio e tudo mais, vai ter o mesmo problema, o mesmo dilema No futuro. no futuro do prédio residencial, né? Aqui, o Terras Altas também, aqui funciona muito com convenções. Em convenções vem muita gente que vem de ônibus, apesar de ficar a 30 quilômetros de São Paulo, é bem pertinho, aqui vem pessoal muito para convenções. E vem também de lazer no fim de semana, principalmente, assim por diante, né? Tipicamente, como é que se começa essa parte de wallbox para os hotéis? A nossa recomendação é que, desde o início, já se planeje pensando no futuro. Então é assim, um hotel como esse não precisaria de cara disponibilizar muitas vagas, mas ele já deveria pensar num circuito, né, numa infraestrutura que no futuro isso não vire uma coxa de retalho. Então, planeje o futuro, mas execute o presente. E aí começa com uma, com duas, e aí conforme ele vai percebendo a demanda, a partir do momento que ele já planejou e já fez uma coisa que permita o crescimento facilmente, o assunto está resolvido. Então, se ele desde o início pensar nos locais e nos bolsões aonde ficarão as vagas, preparar os seus quadros para isso, e aí só for crescendo conforme a demanda for aumentando, ele não vai estar empatando dinheiro desnecessariamente e ele estará fazendo tudo de forma, né, controlada e melhor ainda, o mais importante, sem prejudicar ou sem pôr em risco o restante da operação. Porque um grande problema que existe hoje na implantação de uma infraestrutura de recarga é ela ser feita de uma forma tal que não comprometa o restante da operação. Claro. De que adianta você prover infraestrutura de recarga e colocar em risco, por exemplo, o hotel, né? Quer dizer, desligar o hotel, cair a chave geral do hotel por conta de um serviço que é secundário, vamos dizer assim. Para isso não acontecer, isso tem que ser feito de forma planejada. Hélio, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, mas antes eu queria deixar para você as últimas palavras e pensando assim, o que o hoteleiro tem que pensar ou não pode deixar de pensar quando a gente pensa nesse assunto de cargas elétricas nos automóveis? Ele precisa levar em consideração que as pessoas estão comprando carros elétricos e elas estão muito preocupadas em usar esses carros. Então, se ela comprou um carro elétrico, é porque ela quer usar o seu carro, tá certo? E o hotel tem um papel muito importante nesse cenário, porque a pessoa ela quer ir e voltar com segurança. E às vezes ir e voltar no limite da sua bateria é inseguro. Então ela precisa ter certeza que ela poderá carregar o seu carro nesse hotel. Eu tenho feito isso. Eu já tenho norteado as minhas escolhas segundo a infraestrutura de recarga desses hotéis, porque eu tenho carro elétrico. E eu imagino que isso vai acontecer cada vez mais. Então, a minha mensagem para o hoteleiro é que ele o momento é agora, está começando esse efeito, e aqueles que
se planejarem e começarem a tratar esse assunto agora, vão colher frutos. E não é apenas o grande hotel, isso se reflete para qualquer tipo de hotel. Qualquer tipo de hotel. Redes de hotéis de negócio, que são hotéis mais simples, as pessoas se deslocam por negócio. É muito comum eu viajar a negócio para uma cidade do interior e eu preciso voltar. Claro. Então, isso não é uma prerrogativa somente de hotéis de classe mais alta, não. Qualquer hotel deveria pensar na questão da recarga de veículos elétricos. E esse é o momento. Esse é o momento. Obrigado, Hélio. Eu que agradeço, Obrigado Walter, pela informação. Esse assunto é entusiasmante. Eu acho que eu tive num evento onde você explicou e fez uma apresentação longa sobre o assunto. E é muito interessante, e é de fato um item que não pode deixar de estar na mente do hoteleiro. Não, precisa ser tratado desde já. Tecnologia, é cultura, é novos negócios que têm desafios, oportunidades, como a receita nova que você colocou. Eu acho que vai ser bem interessante. O Hélio fica à disposição, o Portal do Hoteleiro terá muito prazer se vocês colocarem alguma mensagem querendo saber mais informações, a gente conecta vocês diretamente. Perfeito. Muito obrigado, Hélio. Eu que agradeço. Um abraço.